Quando Deus entra e rompe uma agenda, irmão, é que Ele está trazendo a vontade dEle. E é bom que seja assim, quando Deus vem e bagunça a nossa organização. Eu quero profetizar que Deus vai bagunçar a sua organização. Ele vai bagunçar a organização humana, para que a divina venha sobre a tua vida. Lembrando que a vontade dEle é boa, perfeita. Então que a vontade de Deus venha sobre essa casa. Eu tenho andado em lugares em que nós estamos organizando e parece que Deus está desorganizando. Eu quase perdi uma ovelha, na verdade. Porque ele é o cara metódico, todo programado, igual o Marcinho assim, sabe? Eu vou ter só 2 filhos. E ele estava em crise por causa disso, porque ele planejou na vida dele ter 2 filhos. Daqui a pouco a mulher dele fala, estou grávida. E esse cara entrou em crise no meu escritório, chutando a porta, falou, pastor, eu não estou aguentando. Eu planejei minha vida, pastor, eu planejei que eu teria 2 filhos. Eu preparei o nome de 2 filhos, e agora minha mulher fala que está grávida. E eu falei com ele, você vem dizer para um cara que não é pai do ventre, que você vai ter mais um filho e está achando que eu vou chorar? Comecei a rir na cara dele. Ele entrou em crise porque Deus bagunçou a organização dele. Sabe, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, que quando Deus bagunça a tua organização é porque Ele vai trazer a dele. Então deixa eu te dizer uma coisa, não engesse nada. Vou dizer para a equipe de louvor, ensaia, mas deixa folgada a lista. Eu vou dizer para os pregadores que estão aqui, estude a palavra, mas eu quero te dizer que ainda quem governa o culto é o Espírito Santo. O problema é que quando o homem governa, o Espírito Santo não tem como agir. Agora, se Deus está convidando a mensageiros para o cheiro do Espírito Santo, mas eu tenho para mim que é mais do que isso. Ele mediu 1000 côvados e o homem andou. Ele mediu mais 1000, o homem andou. Ele mediu mais 1000, o homem andou, até que chegou uma hora. Chegou uma hora que não dava mais para atravessar pisando, tinha que atravessar a nado. Deixa eu te dar uma palavra, são dias de profundidade no Espírito. Eu quero te dizer que Deus vai colocar você em lugares profundos, aonde a sua dominação não governa, mas governa o Espírito Santo. A questão, segura, prega a visão. Quando esse homem ele dá passos aqui, Deus vai dando medidas e ele vai dando passos. A água está no tornozelo, ele brinca com a água. Depois ela sobe para o joelho, depois ela vem para a cintura. Você já entrou na água com o seu celular que não pode molhar? Quem já entrou com o celular que não pode molhar? Aonde que você leva o celular quando entra na água? Só que a última medida era águas, então já não dá para segurar o quê? Deus está te convidando a soltar o que você está achando que é precioso. Talvez é seu ego, talvez é seu conhecimento bíblico. Quem é crente aqui há 10 anos? Quem é crente há mais de 10 anos? Eu quero te dizer uma coisa. Tem hora que a gente já acha que Deus, como Deus faz. Tem hora que a gente já acha que sabe como Deus faz. Tem hora que a gente já estudou Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se estuda, Deus se experimenta. O problema é que você está atrás de uma apostila. Deixa eu te dizer, Ele é um rio de águas vivas e é um rio de águas profundas. E o que eu faço, pastor? Eu solto as boias. Eu quero te convidar hoje a soltar o teu intelecto. Eu quero te convidar hoje a abrir mão hoje de onde você foi amarrado, porque o Espírito Santo vai te levar em águas profundas. E eu estou vendo que Deus está fazendo isso com algumas comunidades, pastor Henrique. Eu estou tendo que pregar com uma bala, irmãos, porque minha garganta está um pouco irritada. Não se ofendam. Mas a grande verdade é que às vezes a gente está tão formatado que quando o Espírito Santo faz algo diferente, a gente não consegue entender.
E a gente vai embora para casa, às vezes em crise, pensando se aquilo foi de Deus, se não foi de Deus. Os apóstolos estavam tão engessados que quando as crianças chegaram, falaram, não precisa vir até Jesus. Jesus falou, abre o corredor, gente, deixa as crianças virem. E às vezes a gente está tão organizado no intelecto, no positivo, na soberba humana, no conhecimento. E se Deus quiser fazer algo novo de novo? Porque é isso que Ele está fazendo nesses dias. De Isaías 43:18, não lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas, porque eis que faço algo novo. Você está pronto para viver um novo tempo com Deus? Você está pronto para viver uma nova medida com Deus? Você está pronto para experimentar uma nova medida diante de Deus? Então, quando Deus entra na tua agenda e traz a conferência do Espírito Santo antes do tempo, é porque Ele quer revelar o que Ele quer fazer nessa cidade. Essa igreja hoje já é uma referência dessa cidade. Eu sei que nessa cidade tem muitas igrejas, posso ouvir um amém? Mas essa casa tem um cheiro de viver novidade de vida. Essa casa tem um cheiro de coisas novas. A única coisa velha nessa casa é o pastor Henrique. O resto Deus está... Essa casa é uma casa que Deus está confiando. Ele está juntando lenha nessa casa. Ele ajuntou homens de Deus e mulheres de Deus nessa cidade, que ainda conservou um pouquinho de fé no Espírito. E eu quero crer que nessa noite esse povo da fé está aqui. Para quê, pastor? Porque Ele vai fazer algo novo de novo. Mas Ele só faz algo novo de novo com quem é odre novo. Eu não derramo vinho novo em odres. Então Ele precisa, deixa eu te dar uma palavra, nunca foi problema o vinho, sempre foi o odre. Diga comigo assim, quando o novo vem, quando o vinho novo vem, ou você expande, ou você explode. Tem hora que a nossa religião nos impede de andar num lugar novo. A gente fica medindo. Até hoje nós estamos perguntando se Deus está usando mulher. Até hoje estão perguntando se pastora pode ser mulher. Até hoje nós estamos perguntando se homem sem gravata é pastor. Por quê? Porque a gente ainda aprendeu o que a religião nos ensinou, o estereotipo. A gente começou a olhar para as pessoas por fora, quando na verdade a essência, o Espírito não está por fora, ele está por dentro. E é claro que ter uma medida do Espírito dentro vai te modelar por fora. Só que Salmo 25:14 vai dizer que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Mas o Senhor dá, na medida que eu for falando, se quiser colocar no versículo, eu prefiro, do que minha foto ali, irmão. Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para aquele que o teme. Diga comigo, Deus tem segredo? Fala quem está do seu lado, Deus tem segredo. Mas Ele não conta para todo mundo. Você conta os seus segredos para todo mundo? E por que acha que Deus vai contar? Então Deus Ele vai revelar. Salmo 25, o Senhor confia os seus segredos. Essa é a NVI, se quiser pôr revista corrigida ou atualizada. O Senhor confia os seus segredos para aquele que o teme. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer na aliança. Então Deus vai contar os próximos anos de Lagoa da Prata para quem tem aliança com Ele. E qual o interesse de Deus contar? É para que vocês conservem o coração pelos dias que estão por vir. Então Ele não fará nada sem contar os profetas, diz a Escritura. Quando Ele contou, sabe quem foi o primeiro cara a ouvir o Evangelho? Sabe quem foi o primeiro cara a ouvir que o Filho de Deus seria pendurado no madeiro? Abraão. E a Bíblia diz que ele ouviu e creu. E disse Deus, não posso deixar de contar para Abraão, meu amigo. Por isso nesse dia Deus está procurando os seus amigos. E quem são os amigos de Deus? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela não é democrática.
A vontade de Deus é teocrática. Democracia é o que o mundo está buscando. Deus não é democrático, Ele é teo. Ele é Deus, Ele é rei. No reino de Deus, quem governa é Deus. No reino de Deus, quem manda é Deus. No reino de Deus, todas as coisas estão debaixo da chancela dEle. Então logo eu já não tenho mais a minha opção de obediência. Ah, pastor, mas e o livre-arbítrio, irmão? Amém, eu creio no livre-arbítrio. Quem já aceitou a Jesus aqui? Então você já usou seu livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio é para aceitar Ele sim ou não. Mas depois que você aceitou, qual que é o pedido dele? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e pronto. Então tem uma graça divina para viver, mas o Senhor, Ele tem segredos que só serão revelados àqueles que o temem. E por que Deus está trazendo uma conferência do Espírito Santo? É porque Ele vai encher vocês com o Espírito Santo. Para quê, pastor? Para que vocês possam ouvi-lo quando Ele falar. Porque Ele quer usar mensageiros dessa cidade para entregar para essa cidade os próximos passos dele nessa cidade. Então Ele vai contar para alguém. A minha pergunta é: se Deus compartilhar os sonhos dele com essa casa, quantos estão dispostos a obedecer? Dá um glória a Deus aí. Pastor, mas pera lá, você diz que o Senhor vai me encher com o Espírito Santo. Eu já não tenho o Espírito Santo? Abra comigo sua Bíblia aí, vamos ler um pouco de Bíblia. Atos 18, 24. Escuta, essa conferência é hoje, amanhã e amanhã à noite, ok? Então nós estamos construindo, vamos seguindo. Você vai acompanhando aí. Você queria amanhã tomar um crentão, não vai poder não. Amanhã tem culto. Atos 18, 24 diz assim: no meio deste tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras, e era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de quem, igreja? De João. E ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, o tomaram-no consigo, e com mais exatidão, com mais profundidade, expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no, e os irmãos escreveram aos discípulos para que recebessem. Tendo chegado o auxílio muito àqueles que mediante a graça havia crido, porque com grande poder e convência publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus. Uau, me dá sua atenção que eu vou ler outro livro. Chegou em Éfeso um homem natural de Alexandria, chamado Apolo, varão eloquente, poderoso em palavras, de muito conhecimento, que ensinava a escritura com exatidão, que ensinava a escritura com graça, que provava para as pessoas que Jesus era o Cristo, que provava para as pessoas que Cristo, ou seja, porque Cristo é Jesus, é que o Messias é Jesus. Ele não estava provando que Jesus era o Messias, mas ele apontava primeiro para a profecia. O filho de Davi é Jesus, e ele provava para as pessoas e ensinava com exatidão. Esse homem era poderoso em obras, ele tinha conhecimento bíblico, tinha o dom da oratória, aonde ele pregava e as pessoas ficavam impressionadas. Mas a Bíblia vai dizer que ele conhecia apenas o batismo de João. Quem já foi batizado nas águas aqui? Levanta a mão bem alto. Pronto. Quem já foi batizado no Espírito Santo com evidência de línguas estranhas? Por que muito mais os que foram batizados na água do que os que têm evidência dos dons? Pastor, mas
necessariamente não é a evidência de línguas estranhas. Pula para mim capítulo 19. Pula o 19, versículo 1. Apolo vai para Acaia. Está indo para rumo a Corinto. Quem chegou aonde Apolo tinha pregado? O apóstolo Paulo. O que aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou em Éfeso. Primeiro veio Apolo, pregador eloquente e poderoso, cheio de Deus. Posso ouvir um amém? Mas que tinha uma revelação limitada, conhecendo apenas o batismo de João. Esse cara sai do cenário, evangeliza todo mundo, mas ele sai do cenário. Então o apóstolo Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Já chegou lá, a igreja já estava fundada, a igreja já estava funcionando, Jesus já era o rei dos reis, senhor dos senhores, estava tudo na cartilha, estava tudo correto. Próximo, verso 2. Perguntou: recebeste porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando creem? E hoje a gente vê muita gente ensinando isso. Não, a partir do momento que você aceita Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? Espírito Santo. Então sim, quando você aceita Jesus, uma porção do Espírito já veio para dentro de ti. O Espírito Santo já te visitou e já começou a te convencer. Só que tem um porém: e você aceita Jesus. Quando você é batizado, você é regenerado, e o seu espírito agora é religado ao Espírito de Deus. Você agora conecta, e a amizade, o muro da inimizade é derrubado, diz a Escritura. E agora você precisa da evidência do Espírito Santo. A gente pode argumentar muita coisa, mas aqui a evidência do Espírito Santo é as línguas estranhas. Quem tem 20 anos de crente aqui, mais de 15 anos de crente, quando a gente batizava nas águas, qual era o segundo desafio nosso? Ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, eu fui batizado, cara, e eu orei, e eu santifiquei, e eu fui renunciando, pedindo: Deus, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Mas aqui, essa mensagem, que todos nós temos o Espírito Santo, nos deixa acomodado. E qual o problema disso, pastor? É porque como que Deus vai revelar a você o seu segredo, se Ele revela através do Espírito Santo? Então o Espírito Santo, ele não é um acessório, ele é a vida da igreja. O Espírito Santo não é um acessório, ele é a vida da igreja. Ele não é um instrumento, ele não é uma caixa de som, ele não é um telão de LED, ele é a vida, e a vida está nele. Então Apolo chega na cidade, prega, e todo mundo converte. Mas agora vem aqui: recebeste o Espírito Santo quando creste? Ao que responderam: pelo contrário, nós nem mesmo que existe. Uau, pensa, irmão, aquela igreja já estava aberta, já tinha discípulos, que o versículo 1 diz: chegando Paulo em Éfeso, achou alguns discípulos. É possível ter uma igreja e não ser cheio do Espírito. Aqui ainda é uma outra medida, ter o Espírito por medida. Então o Espírito transbordando. Enchei-vos do Espírito, não há limite. Não vos embriagueis com o vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então não há uma medida disso. Não tem: eu quero só um pouquinho. Não, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Enche-me até transbordar. Derrama a Sua glória. Derrama a Sua glória. Tem um anseio. Agora, o Espírito Santo, ele é derramado sobre aqueles que estão esperando o Espírito Santo.
daqueles que estão almejando o Espírito Santo. E aí Paulo está aqui. Vocês já receberam o Espírito Santo? Não, pelo contrário, nós nem ouvimos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não, vou pregar mais. Vamos ler mais para a gente começar entendendo. Verso 3. Então Paulo perguntou: em que vocês foram batizados? Nós somos no batismo de João, nas águas. Próximo. E disse então: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que aquele que nele cresce vinha depois dele, a saber, em Jesus. Este, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como... Meu Deus! Cara, Apolo foi um ótimo pregador, pastor Márcio. Apolo foi um cara desbravador, eloquente, inspirado na Escritura, mas que tinha uma revelação limitada. E eu tenho visto lugares que o Espírito Santo está limitado por causa da revelação da igreja. Que ela limitou, porque a partir do que ela acredita é como Deus se move. Irmão, Deus não deixa de ser grande. Eu posso ouvir um amém? Mas aqueles que acreditam que Ele é pequeno só usufruem dele e a pequenez. Mas aqueles que acreditam que a fonte é inesgotável, a fome também tem que ser insaciável. Porque se eu acredito que Ele é poderoso, grandioso, maravilhoso, se tudo que é osso compara ao meu Deus, então eu quero todo o poder que está nele. Por isso que é possível. Por que um produziu 30, o outro 60, o outro 100? Porque isso é de acordo com a fé de quem está ouvindo a mensagem. Tem gente que vai receber 30% da mensagem. Por quê? Porque ele só tem fé para aqueles 30%. Mas se tem alguém com fé de 100%, a Bíblia diz que tem gente que vai produzir 100 por 1 na casa dele. Só que eu quero começar a construir o entendimento que a religião bloqueou o nosso coração. Tem muita gente que não consegue usufruir porque tem barreiras no subconsciente. Teve um cara que chegou para Jesus, um tal chamado Jairo, e falou: vamos lá em casa para você colocar a mão na minha menina. Jesus falou: tá bom, vamos lá, ué. E ele era o líder da igreja. Só que teve um centurião que falou: peraí, Jesus, eu não sou digno que você entre na minha casa. Libera uma palavra aí. Eu sou homem sujeito à autoridade, eu mando, vai, ele vem, ele vem. Você também é. Libera uma palavra e meu servo ficará curado. Jesus falou: uau, achei um cara que acredita que eu posso curar sem pôr a mão. Achei um cara que acredita que eu posso curar à distância. A minha pergunta é: tem alguém que acredita que só o nome de Jesus é suficiente? Se tem alguém aqui, diga glória a Deus a Ele. Só que o que me deixa impressionado, bispo Márcio, é que foi mais fácil para Jesus usar a samaritana, que estava dormindo com um homem casado, do que usar o religioso Nicodemos. Por quê, pastor? Coloca para mim João capítulo 3, versículo 1. João capítulo 3, Jesus vai dar uma aula para um homem que já está experimentado. João capítulo 3, versículo 1 em diante. João capítulo 3, versículo 1 em diante. Vai dizer: havia entre os fariseus, os doutores da lei, o guardião das escrituras, o mestre da escola dominical, o líder teológico da igreja. Havia entre eles um deles, chamado Nicodemos, membro do sinédrio, príncipe dos fariseus, um dos 70 principais doutores da lei, um mestre de respeito. Só que esse cara vai me dar uma aula, que ele, um dos príncipes, próximo, de noite. Por que de noite, irmão? Porque os fariseus não aceitou Jesus como mestre. Os fariseus não olharam para Jesus como Messias. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor expulsa demônios por demônios, Beelzebu. Então a religião, ela tinha problema de identificar quem era Jesus. Para muitos ele era um falso profeta. Quem crucificou Jesus foi a religião.
Só que agora, Nicodemos, de noite, o príncipe da escola dominical, o mestre da igreja, o teólogo dos teólogos, ele vai de noite na casa de Jesus, bate na porta e entra e diz: Rabi, mestre, sabemos que você é mestre vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que você faz se Deus não for com ele. Escuta, ele não se dobrou para o sermão de Jesus, ele não ficou inspirado com a mensagem da bem-aventurança, mas o que fez ele se dobrar foi os sinais. E eu quero profetizar na sua vida que se você está difícil de crer na palavra, pelo menos os sinais você vai ver, e a partir do que você vê, você vai crer. Mas bem-aventurados que não viram e creem. Aí Nicodemos vem e fala: mestre, eu sei que você é vindo de Deus, cara. Não porque eu concordo com o que você prega, não porque eu concordo com o que você prega, mas você é de Deus por causa dos sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus agora é chamado de mestre, Rabi, mestre. Aí Jesus vai responder para ele no versículo 3, e disse Jesus: na verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode. Uau, não pode o que, igreja? Pergunta para quem está do seu lado: você já viu o reino? Responde para ele se sim ou se não. Agora muda a pergunta, diz assim: você já entrou no reino? Porque ver é uma coisa, entrar é outra. Ver é assistir, entrar é participar. Ver é assistir, entrar é participar. Ver é criticar, entrar é morrer para si mesmo. Nicodemos agora foi lá ver Jesus de noite. Por quê? Porque de dia ele tinha problema. Os fariseus não acreditavam que ele era mestre. Só que ele vem todo cheio de firula, querendo honrar Jesus. Mestre, Rabi, eu sei que você veio de Deus. Jesus falou: deixa eu te dar uma palavra. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Jesus cortou reto, irmão. Jesus teve mais paciência com o neófito do que com o religioso. Porque às vezes o neófito tem mais fé para ajoelhar do que o religioso. Deus me usou na vida de uma menina na minha igreja, para o filho dela que é autista. Ela veio do catolicismo. A hora que ela chegou perto de mim chorando, eu paguei a ecoterapia do filho dela. Ela chegou perto de mim, ela caiu de joelho, começou a encher minha mão de beijo. Quase que eu me senti o Bento 17. Mas a fé daquela mulher de estar diante de um homem de Deus e receber o que o homem de Deus ministra, não dele, mas aquilo que Deus está falando através dele, fez toda a diferença na vida daquela menina. A samaritana começou a debater teologia. Como sendo tu judeu, conversa com uma mulher samaritana, que é abuso. Me diga onde que eu tenho que orar então? É aqui ou é no monte? Jesus falou: se você soubesse quem está falando contigo, filha. Se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe daria água e eu te daria da água viva. E você não mais teria sede, porque essa água se tornaria águas vivas no seu interior. Só que com Nicodemos, Jesus cortou reto. Por quê? Porque a religião, irmão, a religião ela te dá um óculos. E se eu tiro o óculos, eu vejo tudo embaçado. Mas se eu coloco o óculos, eu vejo todo mundo de perfil. Por que tem gente que não usufrui do reino de Deus, pastor? Por que tem gente que não usufrui do Espírito Santo? Por que tem gente que não usufrui dos dons do Espírito Santo? Porque foi dado um óculos de limitação para ele. Quando muitos tiveram ainda
uma religião engessada que não acreditava no dom do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia vai dizer em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo. Só que a gente perdeu a consciência de pessoa e começou a tratar ele como acessório. E acessório, ora eu uso, ora eu não uso. Sendo que a palavra do Senhor para nós é que o Espírito tem que vir. Aí quem é Nicodemos? Nicodemos é o cara que aprendeu a fazer culto sem Espírito Santo. Então ele tem tudo que a igreja precisa, só não tem o Espírito. Tem doutrina. Tem lei. Tem templo, tem diácono, tem intercessão. Aí Jesus vai continuar o verso 4 e diz assim: e perguntou a Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar para o ventre materno e nascer pela segunda vez? Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito. A gente já nasceu da água, irmão. A água é a palavra. E a gente tem Bíblia, a gente lê Bíblia, a gente estuda Bíblia, vai para seminário, tem aula online, e tem livros teológicos maravilhosos que ensinam muita coisa. Mas deixa eu te dar uma palavra: tem coisas que você não vai aprender no livro, tem coisas que não vai estar na televisão da sala de aula, mas tem graça de Deus sendo derramada no seu quarto com a porta fechada, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará. Dá um glória aí se você está entendendo. O que eu faço, pastor? Gaste tempo com o Espírito Santo. Faz uma playlist para o Espírito Santo. Coloca uns 30 louvores, entra para o teu quarto. Pastor, eu não aguento isso tudo. Coloca 3 louvores. Coloca 3 louvores de 1 hora. Coloca o poderoso Deus 3 vezes replicado. Cara, eu não sei vocês, eu fui gerado numa sala de oração. Eu tenho 26 anos de crente. 23 anos atrás eu entrei na minha igreja. 25 anos atrás, na verdade, eu entrei na Batista do Tirol. E tinha uma sala de oração no 3º andar. A gente passava a noite lá, ouvindo: vem minha noite, Senhor, eu quero mais de ti. Cara, a gente ouviu tanto isso. A gente cantava: abre os olhos do meu coração, quero te ver. Existem águas que dão nos artérios, não quero. Até o Cirilo gravar o Intimidade: Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero calçar os teus sapatos, as tuas camisas com a manga maior do que os meus braços. Cara, e a gente ia aprofundando, mergulhando. E ele ia derramando. E quando a gente chegava, a gente orava, havia cura, havia revelação. Durante uns 5 anos, irmão, eu só fiquei vivendo de unção de desenterrar a obra de macumba. Eu entrava na casa das pessoas, dava 5 passos para lá, 3 para lá. Está aqui, Deus está me dizendo, quebra aqui, ó. O cara olhava para mim cético: pode quebrar, senão eu pago. Trazia a marreta, quebrava, debaixo do conta-pista estava a obra de macumba. Muito usado. Tem um ditado no nosso meio que parece que virou frase de efeito: muita oração, muito poder, pouca oração. Só que a igreja de hoje não conhece isso. A minha pergunta é: até quando você vai ouvir falar, sendo que Deus ainda quer manifestar de novo? Ele quer fazer algo novo de novo. Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda usa o homem para curar. O que eu faço então? Próximo, versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque tem que ser nascido da água e do Espírito. Próximo:
Não te admires de eu te dizer. Agora, Jesus estava falando com quem, irmão? Jesus estava falando com um professor. Ele estava falando com um teólogo. Ele está dizendo, deixa eu te dar uma palavra, é necessário nascer de novo. Você se sentiria ofendido se eu falasse que você tem que nascer de novo? Talvez já sendo pastor de igreja, talvez já sendo bispo, apóstolo, mestre, evangelista, professor de escola dominical, ministro de louvor, filho de pastor, tem que nascer de novo. Jesus está dizendo, não te ofenda. Não te ofenda que na verdade eu tenho uma revelação para a tua vida. Mas se você não nascer de novo, eu não posso derramar, porque esse vinho vai mudar a história da tua vida. A hora que eu derramar o Espírito Santo na tua vida, você vai mudar de vida. O que eu faço, pastor? Eu entrego a minha vida na mão dele, e eu confio que ele está fazendo. Aí Nicodemos fica todo preocupado. Jesus vai apertar ele um pouco mais. Versículo 8 diz assim, e aqui tem uma chave, pega a visão, meu filho. O vento sopra, diga comigo, o vento. Diga comigo, o vento. Pergunta, alguém controla o vento? Você sabe de onde vem, para onde vai? E por que a gente quer controlar o Espírito Santo? Vou falar, por que a gente quer dar hora para o culto começar e hora para o culto terminar? Foi menor agora, mas é em todas as igrejas. Eu estava falando com o pastor Henrique domingo passado na nossa casa, domingo retrasado. Eu mandei apagar as luzes da igreja, mandei apagar a luz aqui, luz do front, mandei apagar o telão. E falei, ó, no Santo dos Santos, a fumaça esconde. Quando a glória de Deus vinha, a fumaça vinha, então não dava para ver nenhum sacerdote. Um não via o outro. Sabe o que eu fiz lá? Já tinha 2h30 de culto, eu mandei apagar tudo. E falei com quem estava na internet, eu falei, se você quiser, você vai receber agora com a tela preta, porque não é a imagem de um homem que você precisa, é da unção de um espírito que você precisa. E nós ficamos mais 45 minutos adorando. E aí na hora os músicos já partiu para uma música mais agitada. Eu falei, não, nós não vamos pular, nós vamos chorar, nós vamos ajoelhar. E eu pedi aquele hino, a poesia, como é que é? Da poesia, se não há verdade em nós. E isso, veio uma glória sobre a nossa casa. E sabe o que eu fiz? Questão de abrir a internet e entrar na minha live. E eu fiquei vendo quantas pessoas estavam assistindo, para ver quantos ia desligar o aparelho. E ninguém desligou o aparelho. Eu passo 24 horas no meu quarto de oração. Um dia, 2h da manhã, eu abri uma live, ouvindo Resgatai a Noiva. Vem minha noiva. 48 pessoas entrou na live, 2h da manhã, com a luz apagada. Eu falei com eles, se vocês quiserem ficar aí, vocês vão ficar com a unção que está aqui, não com a minha imagem. E eu fiquei 1 hora adorando. E sabe o que foi mais louco nesse dia, Henrique? Que o Davi Silva entrou na live, que a gente é amigo. Veio uma glória naquele quarto de oração, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, mais do que transmitir a imagem, transmita o fogo. Não fique tentado a transmitir a tua imagem, mas fique impulsionado a transmitir o fogo que nunca dorme, que nunca se apaga. Não apaga, não. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não quero descanso, eu quero fogo, eu quero glória, eu quero presença. Não existe corim de fogo, existe fogo dentro do adorador. Nós queremos é fogo. Nós queremos é fogo.
E eu vou te dizer, os dias estão se esfriando. Não deixe os dias determinar a sua posição de adorador na igreja. Não é porque está de blusa de frio que você não possa pegar fogo. Não é porque a temperatura está baixando que você não possa incendiar no Espírito. O que eu faço, pastor? Eu adoro, eu dou glória, eu dou aleluia. O que eu faço, pastor? Eu peço o Espírito Santo. Eu quero mais, Jesus. Eu vou te dizer uma coisa: o que está dentro tem que vir para fora. Ei, Nicodemos, deixa eu te dar uma palavra, Nicodemos. Sabe o vento? E a palavra vento aqui não é o vento que está soprando lá fora. Vento é pneuma, que é a mesma palavra para espírito. Traduzindo, o Espírito sopra. Para quem que Deus está falando do Espírito Santo? Para o cara mais engessado da religião, que não bate palma, que não dança. Aqui não tem isso não. Lá na minha igreja tem uns lá, pastor Henrique. Lá na minha igreja tem uns lá, que nós estamos lá, enche-me até transbordar. E eles estão assim. O máximo do show deles é assim. Mas eu estou de boa, irmão. Mas eu não quero só me arrepiar. Eu não quero só me emocionar. Eu quero fogo do Espírito Santo, cara. Eu quero fogo, eu quero vida. E nada contra, talvez você aprendeu assim, irmão. Mas eu oro para Deus bagunçar a sua adoração. Não tem como, bispo. Lá vai Davi. Davi está entrando com a arca. Protocolo de rei. Quem já viu casamento de rei, de rainha, de princesa? Vocês lembram aquele lá de Londres? Lembra? Do ritual o dia inteiro, o casamento do príncipe. Como é que é o nome dele? Era o Charles, não, é o outro. Pois é, você sabe o que eu estou falando? Sabe o que é protocolo de cerimônia de rei? Era o de Davi. A arca entrando, lá vem Davi, com as vestimentas real, coroa até brilhando. Chegou uma hora que ele não aguentou mais. Chegou uma hora que ele pegou a coroa e fez assim. Pegou a vestimenta de rei. E a Bíblia diz que ele vem saltando com todas as suas forças. Ele vem saltando com toda a sua força. Se fosse eu, talvez iria entrar gritando: porque grande és tu, maravilha fazes tu. Ah, se fosse eu, ia ser desse jeito, adorando, pulando, saltando. Mas nós ainda estamos buscando base teológica para ver se ministério de dança está na igreja. Um homem dançou. Não escandaliza, não. Amarra a sua religião aí. Foi Davi que dançou ou não? Está na Bíblia ou não? Ah, tá. Então só para mim não pregar heresia, né, irmão? E nós estamos perguntando. Outro dia um ministro de louvor novato lá falou: pastor, eu posso ministrar sem a dança? Eu falei: mas por quê? É que eu não acredito no ministério de dança. Eu falei: isso é porque você não viu eu dançando. Você não viu eu no monte, ó, com o Espírito Santo. Eu não passo 24 horas orando no meu quarto, sabia? Esse talvez seria o meu sonho religioso. Mas eu passo 24 horas com Ele, sentado no chão, chorando, adorando. Ora canto, ora deito, ora durmo, ora levanto. O meu sonho é ser tão espiritual quanto vocês pensam que eu sou. Mas eu estou lá dentro em santidade, fique tranquilo. Mas chorando, adorando, cantando um hino, desafinado que só eu. E Jesus falando: querubim, quieta, serafim, meu filho vai cantar um hino para mim. Aí entra eu: por toda a minha vida
Aí eu já desafinei, percebeu? Ó Senhor, te louvarei. Aí Jesus para tudo para me ouvir, porque não é da minha afinação que Ele gosta, é do meu coração derretendo. O que Ele procura são verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Dá um glória aí, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, para nós encerrar. Meu Deus, grava isso, para me mostrar para a minha igreja. Eu treino, eles não aprendem. Também, né, depois de 3h30 de culto, eu quero ver os caras fazer isso, não é? Quer só ver que vocês estão fazendo que é 2 horas. Vou engrenar aqui, eu quero ver. Escute. A questão, irmãos, é que Jesus vai dar uma aula para o teólogo. Eu vou voltar aqui, continua o versículo. Vou próximo. Quer ver uma coisa? Então perguntou Jesus a Nicodemos: quando pode suceder isso? Acudiu Jesus, respondeu: tu és mestre em Israel e não? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Fala com o teu irmão que está do seu lado assim: você é mestre e não sabe isso? Pastor, o que é que isso te ensina? Que até os mestres vão ter que aprender de novo. Ei, não acho que a gente já é mestre. Não acho que a gente já é mestre. Deixa eu te dizer uma coisa: o reino de Deus é cíclico. Ele se atualiza todo dia. Você está achando que a tecnologia que está rápida? A gente acha que igreja grande é coisa de hoje, correto? Jesus multiplicou pão para quantos homens? Quantos homens tinha na igreja de Jesus? 5.000. Fora, tem mais mulher no culto do que homem, sim ou não? Então se tinha 5.000 homens, tinha quantas mil mulheres? Então você está achando que igreja grande é coisa de hoje? Igreja de 10.000 pessoas sentadas é hoje? Jesus já pregava, mano. Vamos lá, Pedro pregou no primeiro sermão. Quantas almas converteu, Henrique? Quantas? Tem mais não crente no culto ou crente? Se tinha 3.000 para converter, tinha quantas almas no culto de Pedro? Mas nós estamos impressionados com a igreja grande hoje. Poxa, a igreja do pastor Ricardo. Irmão, naquela época, 2.000 anos atrás, Jesus já tinha 5.000. Só que o reino de Deus está atualizando. Mas nós estamos achando que descobrimos a roda. Alô? Olha o que Jesus fala que esse cara: você é mestre e não sabe. Você é mestre e eu vou ter que te ensinar. Deixa eu te dizer uma coisa: o vento, volta para mim no verso 8, filho. O vento sopra para onde quer. Olha, vai chegar uma hora que você não vai conseguir controlar o seu culto, porque ouve a sua voz e não se sabe de onde vem. Deixa eu te dar uma palavra. Primeiro vem um vento, depois vem a voz. Quando chegou no vale de ossos secos, estava tudo morto. O que é que veio primeiro? A palavra profetizou, depois veio porque quem a vive é o Espírito. Quem levanta ossos é o Espírito. Eu não sei se você chegou aqui morto. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui para regenerar. Eu falava com o pastor Henrique que Deus vai trazer os mortos dessa cidade para congregar aqui. E eles vão chegar aqui, eles vão ressuscitar, porque essa casa tem unção de recomeço. Essa casa tem unção de restauração. É por isso que você está aqui. Eu também tinha um sonho, Henrique. Eu pensava que Deus ia me dar uma igreja, porque eu era evangelista. Eu pregava nos ônibus, eu pregava nos hospitais, eu chegava no supermercado lotado, sem vergonha nenhuma. Ganhava 30 almas por noite. E quando eu abri a minha igreja encheu de membro de outras igrejas. E você acha que eu fiquei feliz com isso? Não, porque eu queria ganhar. Só que pode ser o meu ego de evangelista, achando que quem faz a igreja crescer, irmão, não é o pastor. Eu pensava: eu vou ganhar gente nova, que eu sou evangelista, eu vou para a praça, eu vou gritar. Aí Jesus começou a mandar um monte de gente ferido que estava morrendo em outros ministérios. Até que eu tive um sonho, que eu estava pescando com outro pastor. E aí ele pegou um surubim, ele brincou com o peixe soltou da linha dele, veio na meu. Eu tirei aquele peixe mais lindo. Eu falei: toma, pastor, o senhor pegou primeiro.
Quando eu fui dar para ele, veio uma voz e falou comigo: não dá para ele. Eu dei para ele, ele não cuidou. Estou dando para você, cuida. Aí um pastor perto foi lá reclamar com o meu pastor. Falou: pastor, o pastor Ricardo está roubando as minhas ovelhas. Aí meu pastor me chamou lá e falou: Ricardo, você está pegando as ovelhas? Eu falei: pastor, que pegando? Não é eu não, hein? O senhor sabe que eu sou evangelista, eu sou o cara da rua. Sou o cara do morador de rua, eu sento no papelão dos caras, o senhor me conhece. Só que o que eu vou fazer? Eles estão vindo, vou mandar eles embora? Eu aprendi que ovelha escolhe pastor. Pastor não tem poder de escolher ovelha, sabia disso? Qualquer pessoa que entrar por aquela porta, o pastor Henrique tem que amar. O traficante mais brabo dessa cidade, se chegar aqui, o Henrique tem que amar. O cara que caiu e deu o maior vexame nessa cidade, se vier aqui para congregar, tem que encontrar um pastor de amor aqui. E discipulado, mentoria. Então eu queria que a minha igreja crescesse de gente que eu ganhei. Mas o Senhor foi reunindo os filhos dele, foi enviando. E a unção da nossa casa hoje é pegar vaso quebrado e refazer. Então o vento é o vento que vai dirigir a mensageiros. É o vento que vai guiar a vida do pastor Henrique e da pastora Mariana. É o vento. Que vento, pastor? O vento do mundo? Não. O problema é que a nossa religião nos deu uma teologia que vento é luta. Menina, estou passando por um vento. Quem sabe quando você falar vento me pega, não é o Espírito Santo que você está pedindo. Quem sabe de hoje em diante Deus não vai derramar um vento novo nessa casa. Não é o vento da divisão, não é o vento da contenda, não é o vento da crítica, mas é o vento que acende o fogo no altar. Seja intelectual, mas seja profundo em Deus, irmão. Se a tua inteligência não for batizada na unção do Espírito, você vai querer entender Deus. E eu poderia cantar para você o preto no branco. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse se revelou ao seu, do crente ao ateu. Ninguém explica a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: para de estudar Deus, experimenta dele. Lá na minha igreja eu tenho discípulos que falam: pastor, eu fiz o seminário tal, agora eu vou fazer o tal, também estou lendo teologia sistemática. Aí eu chamei um dos meus filhos no privado e falei: filho, vem cá. Quantos amigos você tem na igreja? Poucos. Falei com ele: você é um cara bom de Bíblia e ruim de relacionamento. Jesus crescia em graça e em conhecer. Deixa eu te dar uma palavra aqui como pastor visitante. Observe a qual asa sua é menor e cresça nela. Se você já é o cara dos livros, vem para o relacionamento. Se você é o cara do relacionamento, mas é ignorante quanto a conhecimento, procure o teu pastor e fale: eu preciso ler alguns livros, eu preciso estudar um pouquinho. Aí às vezes a gente vai mergulhando só na letra, e a letra mata. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, meu irmão. Então pare de estudar. Deixa eu te dizer uma coisa: tem livro de faculdade mais grosso do que a Bíblia, sim ou não? Mas a Bíblia é muito mais profunda. A Bíblia é mais profunda do que extensa. Para de ler Bíblia como se fosse revista. Comece a meditar nas Escrituras, porque nela está o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O que eu faço, pastor? Mergulha. Provar e ver de que o Senhor é bom. Come ele. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Eu vou orar por você, fique de pé.
Deixa eu te dizer uma coisa. O altar tem que liberar fogo para a tua vida. Mas não é o altar que mantém teu fogo aceso. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Quantos conhecem esse hino? Diga amém. Quem já cantou esse hino? Diga amém. Então a responsabilidade é sua de manter seu fogo aceso. Como que eu mantenho o fogo aceso, pastor? Com oração, com santidade, com leitura da palavra, com adoração genuína, com renúncia e com entrega. Amanhã eu vou continuar a pregação. O que eu faço, pastor? O anjo hoje deu a última medida para você. Porque eu não vim aqui startar água nos artérios, essa igreja já passou há muito tempo. Água nos joelhos é quando a caminhada fica um pouquinho mais difícil, mas você já aprendeu a dobrar e se humilhar diante de Deus. A água na cintura é quando você tem que pôr mais força, é água nos lombos. É quando tem que ter determinação, diga comigo, determinação. Porque dependendo da força da enxurrada, quando a enxurrada está na cintura, para atravessar, pastor Márcio, bispo, tem que ter força de vontade, ó. Só que águas profundas tem que ter paixão. Tem que ter a paixão de Cristo, irmão. Eu acordo apaixonado. Eu passo o dia te amando. Deixa eu te dizer uma coisa, se desprenda, solta as boias. Solte as boias, deixa eu orar por você, nós vamos adorar o Senhor. Aproveita para pedir, deixa eu te dizer uma coisa. Eu derramarei chuva sobre os sedentos. Eu derramarei rios sobre os sedentos, chuva sobre a terra seca. Se não tiver vontade, não vai ter porção do Espírito profunda. Ah, pastor, eu estou satisfeito com a água no calcanhar. Não, meu irmão. O Senhor quer revelar para essa casa. Ele quer revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele quer despertar o seu espírito. Pastor, eu quero ser batizado com o dom de línguas. Eu quero ser batizado com interpretação de línguas. Eu quero os 9 dons do Espírito: sabedoria, ciência, fé, dom de curar, maravilha, profecia, discernimento, línguas estranhas e interpretação. O Senhor ainda usa para curar, irmão. O Espírito Santo é a vida da igreja, não um acessório. Ele é a vida da igreja, não um acessório. Você não compra ele, você mergulha nele. É um rio. Você está dentro do rio. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo está em vós, mas ele tem que fluir de dentro de vós. Primeiro ele vem para dentro, então ele te santifica, te limpa, te purifica. Depois ele tem que jorrar para fora. Para que Deus te enche do Espírito? Para você derramar sobre outros.